já tem 20 anos. Eu estou mostrando aqui para vocês, conseguimos agora mostrar para vocês o blog que acompanha essa jornada, tá? Tem um bocado da nossa história aí, então se vocês quiserem xeretar, tá? Ultimamente a gente só tem colocado notícias porque estamos com um problema técnico, não dá para mexer mais no layout, mas vocês conseguem recuperar um bocado da nossa história aí através do blog, tá? academiaceleste.blogspot.com. A gente tem também, né, o canal no Facebook e no Instagram. Bom, a primeira notícia é que a gente amanhã vai fazer o local original, tá? O segundo dia do estéreo e o terceiro também, né? Então, 26 a gente vai estar lá na UF, no bloco O, sala 506, tá? O local original. Então, desconsiderem, né, a partir de amanhã, o aviso, o comunicado urgente que aparece aí nas nossas redes sociais. De manhã a gente fez o primeiro workshop do Luiz, professor Luiz Ribeiro, que veio direto de Lisboa aqui para nos acompanhar, nosso parceiro, membro afetivo da Academia Celeste, também, né, a gente tem trabalhado junto aí há algum tempo. Eu não vou ficar aqui contando a história da Academia Celeste, ela vai aparecer aí aos poucos. Hoje a gente continua essa mesa redonda para bater um papo sobre a relação entre a astrologia e a academia, um pouco da nossa experiência nessa jornada, porque a proposta da Academia Celeste é justamente essa, né? Todos nós somos acadêmicos e temos alguma pesquisa em astrologia, alguns são praticantes de astrologia, outros não mais, né? Outros nunca praticaram, mas tem esse interesse, né? Esse histórico, filosófico, um interesse pela astrologia, enfim, então é um pouco aí o nosso perfil que vocês encontram nas nossas redes sociais. Então, o nosso papo hoje vai ser sobre, é o nosso papo contínuo, na verdade, né? A gente nunca para de fazer essa conversa sobre pesquisa acadêmica e astrologia, porque a gente entende aí uma grande lacuna, né? A gente, mesmo quem não é oriundo da comunidade astrológica, percebe essa lacuna, a falta, né, de pesquisa acadêmica, seja lá em que área for, né? No nosso caso aqui, a gente tem formações diversas, os membros da Academia Celeste, os que já participaram, né, e os que ainda participam, tem formações diversas na história, na filosofia, na letra, na psicologia, enfim. Então, tem uma predominância ali de filosofia e história da ciência, né? Filosofia raiz também, né? Mas todos são bem-vindos, tanto o pessoal da educação, né? O Celório vem mais com essa pegada, enfim. Então, hoje a gente vai bater um papo, a gente escolheu mais ou menos 4 temas, né? Para a gente conversar. Vou falar um pouco da minha experiência com tradução, pesquisa em tradução e a tradução de textos astrológicos, que foi o tema da minha tese de doutorado. O Edu vai falar sobre a relação entre teoria e prática e clínica, né, na astrologia. A Angélica vai trazer um pouco o perfil aí das pesquisas luso-brasileiras, né, principalmente aqui no Brasil, que a gente fez um levantamento detalhado sobre teses, dissertações, né, e para a gente ter isso um pouco mapeado. E o Luiz vai nos mostrar um pouco do campo da história da ciência em Portugal, sobretudo, mas ele tem aí toda essa experiência com outros parceiros de outros cantos do planeta. Então, um pouco essa ideia, tá? Faltou alguma coisa? A única coisa que a gente tem que organizar o tempo. Cada um vai falar 10, 15 minutos, né? Não combinamos a ordem, mas eu acho que de repente eu posso começar, né? Já que eu tenho os slides, sou a dona da bola aqui, né? Vou ver se isso vai funcionar. Tá. O Luiz Gira, eu gosto muito dessa imagem eu achei lá na Universidade de Salamanca, durante o doutorado, acabou sendo a capa do meu livro. Vou falar um pouco dessa minha experiência, né, com um doutorado que foi sobre, né, a tradução do Tetralibros, a história das traduções do Tetralibros, e né, foi uma tese que eu defendi em 2010, lá na PUC do Rio, papel da tradução na Constituição da Ciência, no caso do Tetralibros de Ptolomeu. Acabou saindo no formato de livro, né, está
aí a imagem na capa do livro. E também, ao mesmo tempo que eu fazia o doutorado, eu trabalhei com o Marcos Reis, né, nosso coordenador aqui do grupo da Academia Celeste, na UF. A gente fez a tradução dos 3 primeiros capítulos do Tetrabiblos. E além da tradução, nesse livro, a gente publicou também alguns estudos sobre cosmologias antigas, sobre história da ciência, o papel do Tetrabiblo na história da ciência, e um estudo dos outros livros também, né? E aqui começa, né, talvez a pergunta básica que as pessoas vão fazer, ou se fazem, ou já me fizeram várias vezes, por que só traduzir os 3 primeiros capítulos? Então aqui começa um problema relacionado ao tema geral, né, da tradução astrológica, a importância, né, da tradução de textos antigos, e a dificuldade que é para a gente fazer isso na nossa realidade, né? Então a gente vai ter um pouco aqui desse mapeamento da questão até institucional, né, da pesquisa no Brasil, e a gente tem uma grande dificuldade para fazer isso. Claro, tem toda a dificuldade da língua, né, traduzir do grego, então, né, o nosso especialista é o Marcos. Eu entrei com um know-how tradutório, eu já trabalhava com tradução, né, há 20 anos, e a gente fez aí essa parceria. E a gente levou 10 anos para traduzir 3 capítulos, tá? Então, esse é um problema, primeiro, talvez, da pesquisa em geral, né, em astrologia, especificamente no Brasil, mas eu diria que a gente pode, guardar as proporções, é um problema geral, né? É que a gente não tem como se dedicar exclusivamente a esse trabalho, né? Só enquanto está fazendo doutorado é possível se dedicar exclusivamente a isso, mas depois que a gente está numa instituição, né? Eu hoje sou professora da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, no Departamento de Fundamentos de Educação, a área de metodologia de pesquisa. Eu dou aula para Biologia, Bioquímica e Biomedicina. De filosofia da ciência, claro, acabo falando sobre isso, mas eu não falo de astrologia. De vez em quando falo, de vez em quando sai alguma coisa, mas os exemplos, eu tenho que me aproximar dos exemplos que interessam para eles, né? Então, acabei estudando outras coisas, mas isso eu falo. Então, o que acontece? A gente precisa colher esse material antigo, né, e se atracar com ele. E no mundo, a gente vai ver, talvez o Luiz fale sobre isso, a gente vê um movimento aí de resgate, né, dos textos antigos nas últimas décadas, né? E de uma certa forma a gente deve muito isso a um trabalho que foi feito, começou a ser feito no século XIX, né, de reunir os manuscritos antigos, né, o famoso CCAG, né, o catálogo de textos astrológicos antigos, gregos, sobretudo gregos, mas alguns em latim também. Que alguns eruditos se reuniram, né, e começaram a fazer são 12 volumes de catálogo de textos astrológicos. Isso talvez tenha sido, né, talvez não. Eu diria que é condição de possibilidade, né, para esse trabalho de tradução que começou a ser feito gradativamente ao longo do século XX, né. Mas eu trouxe aqui o orientador do Luiz, né, o Henrique Leitão, que acabou sendo uma referência importante aí para o meu trabalho, quando ele fala do papel, né, do livro científico no estudo da história da ciência. Ele não estava falando especificamente da astrologia, mas para mim foi um achado monumental, né, porque na minha tese eu transformei o Tetrabiblos, tratei o Tetrabiblos como um livro científico, né, a questão material da ciência, né. Então a história da ciência, ela trabalha com a questão da materialidade, né, a história contemporânea, né, da ciência, a história que se faz hoje em dia. Então, essa referência, né, ao livro científico, a importância, né, do livro científico para fazer a história da ciência, acaba aparecendo muito, né, no trabalho do Henrique Leitão, e tem essa passagem que se refere especificamente à literatura astrológica, né, e de alguma maneira isso tem relação também com esse núcleo, né, que acabou se formando na Universidade de Lisboa, no Centro de História da Ciência, que tem ali algumas pessoas, e temos aqui um representante, né, desse grupo pequeno, mas é um grupo com bastante consistência, apesar de a gente se exigir muito, né, que tem trabalhado aí essa literatura astrológica de várias formas, focando sobretudo na literatura, como a gente viu, né, o trabalho do Luiz hoje de manhã, mas isso acabou servindo para mim, inclusive, como base teórica, né, para trabalhar o Tetrabiblos, apesar de não ser exatamente sobre isso que ele estava tratando, né. Eu, quando fui a Portugal para fazer a pesquisa na Biblioteca Nacional, eu esperava encontrar uma tradução do Tetrabiblos em português, que ninguém, né, tivesse, mas óbvio que eu não encontrei, mas acabei encontrando outras coisas que acabavam me servindo sobremaneira, né. Então aqui um pouco essa relação, né, da história da astrologia com a história
história da tradução. A tradução normalmente é entendida como uma coisa neutra, né? A gente, quando lê um texto traduzido, a gente imagina que está lendo o próprio autor, né? E acaba esquecendo do infeliz do tradutor. Eu posso falar assim, né? 20 anos como tradutora, então o infeliz do tradutor raramente é reconhecido, lembrado. Normalmente ele só é lembrado quando tem algum erro na tradução. Então, para além da história do livro, né? E no caso de um livro tão antigo como esse, a gente não teria acesso a ele não fosse através das traduções, né? Então, isso serve para Platão, para Aristóteles, para todos os textos antigos, né? Os tradutores intervêm nos textos, né? Então, você tem todo um trabalho ali, para muitos de infidelidade, né? Para outros de criação, para outros de adequação a um novo contexto, a uma nova língua. Então, esse ao fazer o meu trabalho sobre a história da tradução dos tetralíbros, eu passei por várias questões teóricas, conceituais, lá do campo dos estudos da tradução, né? Então, acabei juntando os estudos da tradução com os estudos da ciência, e especificamente os estudos da astrologia, né? E quando eu falo estudos da ciência, porque para além, não só a história da ciência, mas a filosofia da ciência, a sociologia da ciência, é o campo que é denominado, de maneira geral, de Science Studies, tá? Então, sobretudo, fundamental, né, para a gente poder fazer uma história da ciência, especificamente a história da astrologia, são as fontes, né? Então, está aí só um símbolo aí do catálogo, né? Em 12 volumes, mas aí a gente vê vários outros volumes, uma versão aí dos seus vários códices, né? Que acabam sendo aí essa reunião, né, dos manuscritos que eles conseguiram desencavar de alguma maneira, né? Esses são os 3 principais. Por isso que eu queria mostrar as figurinhas, porque a gente nunca vê as caras dessas figuras. Parece a gente, pois é, a gente ouve os nomes, a gente lê os textos e nunca vê as carinhas, né? O Franz Boll, né, que eu até trouxe num estéreo anterior, né? Um leitor de Ptolomeu, trouxe aquele texto, né, que o ex-professor de alemão traduziu, enfim, a galera tem que voltar para esse trabalho. O Leclerc não é propriamente uma tradução, né? É um grande compêndio, né, da astrologia grega, mas eu diria que é uma tradução sim. Né, talvez tenha sido a primeira referência em língua moderna a esses textos astrológicos gregos, né? Esse livro é de finalzinho do século XIX. O primeiro compêndio de literatura astrológica grega em profundidade é o dele. Não existe outro. Então a gente tem aí pela primeira vez, né, esse manuseio, né, dessas fontes, desses textos antigos e esse legado, né, que acabou até hoje é uma referência. Claro que tem vários problemas, né, tem toda uma perspectiva historiográfica bastante positivista, ele olha para a astrologia, né, ele fala claramente que isso é bobagem em vários momentos, tem algumas passagens, né, que são um pouco assustadoras, mas a gente tem que ler dentro daquele contexto, né, mas é um livro de referência básica para a gente estudar astrologia antiga, né? Não tem como passar por aí. Então a questão das fontes é muito importante, né? Aqui eu trago já algumas figuras que são referências lá no século XX, né? De textos antigos. O Holden já vem com um trabalho de tradução importante, né? Talvez ele seja mais conhecido pela história da astrologia que ele faz, né? History of Horoscopic Astrology, mas ele fez várias traduções, como esse daqui que a gente está vendo, né? O Fermício, o Retório, o Porfírio, o de Alexandria. É claro que essas traduções são traduções, algumas começaram nos anos 50, e ele passou aí, né, algumas décadas. É um pioneiro, vamos dizer assim, né? Um dos pioneiros da tradução de textos astrológicos antigos, né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar essas figuras e, claro, ver todo o aparato político que ele apresenta. É claro que hoje em dia novas traduções têm sido feitas, isso é fundamental, né? Porque a tradução é ruim ou não, é porque num novo contexto inclusive de pesquisa, você tem condições de produzir novas traduções e aquela anterior serve de base, de referência, de comparação, né? Outra figura importante que a gente tem falado bastante nas nossas leituras, que é o David Bingley, né? A gente tem lido nos últimos meses. Pois é. A gente tem lido aí nos últimos tempos o Doroteus, né? E é muito interessante também, né? No caso do livro do Doroteus,
A gente tem toda uma história de traduções, o próprio livro é uma história de tradução, porque foi escrito em grego, né, no século I, mas a gente não tem mais esse texto. Né? A gente tem alguns trechos que sobreviveram através de terceiros, outros autores da mesma época, posteriores, né? Que a gente tem a tradução para o árabe. Né? Então é a típica história, né, de que bom que os árabes fizeram esse trabalho aí de guardar esse acervo, né, e transformar. Né? Também muita gente gosta de falar, o legado árabe não é uma carga que vai de um lugar para o outro exatamente igual. Não. Né? A transformação vai ocorrer ao longo do processo. Então o Pingree acaba sendo uma referência não só na tradução, aqui são alguns exemplos, né? Mas também na reflexão sobre a tradução. Então aqui tem 2 artigos, mas ele tem vários outros artigos em que ele está tratando especificamente da tradução astrológica. Né? Então ele traz para a história da ciência, para a história da astrologia especificamente, né? Dentro da história da ciência, a discussão sobre tradução, né? Além de ele mesmo fazer. Hoje em dia a gente tem trabalhado com uma tradução recente dos Doroteus, que é do Dykes, né? Não, Dykes não foi não, você não chegou a falar com o Dykes, né? No Adiastro. Chegou? Eu acho que eu vi em outro lugar. Mas o Dykes... Temos um vídeo sobre o Pingree. Sobre o Pingree, eu vi. Né? E o Dykes, então, ele fez uma nova tradução do Doroteus, fazendo uma crítica, inclusive, né? A tradução, ele faz uma tradução, né? Comparando, obviamente, com a tradução do Pingree, vai encontrar ali alguns problemas, coisas que ele não concorda, mas isso é um ganho, né? É a riqueza crítica, né? Que a gente vai ganhando aí com a literatura, e a tradução vai, obviamente, compondo com isso. Né? E ele, nesses artigos, ele vai trazer algumas questões que são muito caras aos estudos da tradução. Mesmo quem... porque, enfim, eu fiz meu doutorado no departamento de letras, no programa de letras, lá da PUC, eu era a única tratando de tradução científica. Tá? O pessoal que estuda, normalmente estuda a tradução, está trabalhando com literatura. Né? E eu, normalmente, quando eu ia nos eventos do estudo da tradução, era difícil encontrar alguém trabalhando com algum texto científico, algo genérico. Né? Então, sou sempre meio que aquela figura de patinho feio, né, da história. Mas alguns temas que são caros aos estudos da tradução aparecem no texto Pingree, né? Como, por exemplo, a questão da invisibilidade, que eu mencionei aqui brevemente, né? Uma questão que é discutida no estudo da tradução, né, desde os seus primórdios, é a cara do corpo, coitado, é sempre o invisível, né? Nunca aparece, só aparece para ser fichado, né? Ou porque cometeu algum erro, né? Ou porque alguém não concorda com a tradução, enfim. A questão da fidelidade da tradução, né? Também os tradutores acabam sendo conhecidos por isso. Foi infiel ao original. Então a discussão que se faz hoje nos estudos da tradução, hoje não, né? Já há algumas décadas, na hora que a gente vai fazer uma tradução, a gente vai ser fiel a quê? Ou a quem? Vamos ser fiel ao autor original, ao contexto dele, à literatura vigente, ao nosso momento, ao nosso contexto. Quando eu comecei o trabalho com o Marcos, né, de tradução de tetrabíblos, antes de começar, a gente conversou sobre isso. Né? E a nossa escolha foi ser fiel aos nossos pares, às pessoas que vão ler hoje esse texto em português, hoje. Né? Então, na hora de escolher os termos, porque traduzir é escolher, tá? Não tem essa de tradução neutra, de tradução, existe uma única forma de traduzir, não. Cada tradutor vai traduzir o mesmo trecho de maneira diferente. Né? Então, a nossa escolha foi a fidelidade ao nosso contexto. Né? Ainda que daqui a algum tempo perca um pouco a validade, também faz parte do Pingree e o Dykes. Depois de 50 anos, temos uma nova tradução, 40 mais ou menos. A tradução do Pingree é dos anos 70, né, do Doroteus, e a do Dykes eu acho que tem uns 10 anos, acho que não chega a 10, uns 50 anos entre um e outro. Né? Enfim. A questão da recepção também é muito importante, ele trata ali, né? A recepção de uma tradução num certo contexto. É claro que quando a gente vai muito longe na história, a gente vai ter que completar muitas lacunas com a nossa imaginação. Eu falo isso com todas as letras da minha tese. Eu completei várias lacunas com a minha imaginação, hipóteses honestas, baseadas, né, no máximo possível de fontes, mas tem coisas que a gente tem que aceitar em certeza, não tem como, né, saber certas coisas. Então, a recepção, a gente vai saber a partir da literatura da época também. Como é que um texto é recebido, a gente viu um pouquinho, né,
Luiz trazendo os manuscritos e como a gente pode identificar determinadas questões sobre o texto a partir de informações que ali são dadas, ou a partir de outros textos da mesma época, do mesmo autor, enfim. Então, a questão da recepção é um tema importante no discurso da tradução e o Pingree acaba mencionando, né, essa questão especificamente nesse artigo que vai tratar da transmissão e da astrologia, né, de Alexandria até Bagdá, passando por Bizâncio. Né. Enfim, então ele vai mostrar alguns problemas, né, que ele encontra, né, nessa transmissão, que tem relação com esses três conceitos também, né, a transmissão de uma cultura para outra, né, e aí você tem toda uma perspectiva de transformação mesmo, né, daquele conteúdo, e no interior da mesma cultura. Né. A gente vai ter aí, talvez, uma expectativa, né, de que você vai ter uma fidelidade, né, à letra, mas também não é bem assim. Né? Então, no interior da mesma cultura, você também tem interesses, no caso aqui ele vai se referir a interesses profissionais dos astrólogos, né, que estavam trabalhando aquele material e que manipulavam aquele texto, manipulavam não no sentido pejorativo, né, porque traduzir é escolher, repito, né, manipulava aquele texto de acordo com os seus interesses, sejam interesses pedagógicos ou, né, de acordo com o seu entendimento, né, do que é a astrologia. Foi, né? Deu 15? Então tá. Então, assim, aqui são só alguns textos também, né, da astrologia helenística, alguns, né, que a gente tem aí em traduções modernas, os pioneiros. Temos o projeto de Insight nos anos 90, né, que eu acho que se sustenta até hoje, apesar de ter diminuído bastante a sua produção. E o mais importante ali são os 3 pontinhos. Tá? Os 3 pontinhos é o que veio depois disso. E a gente vê hoje, né, no mundo, né, essa semana mesmo eu vi um trabalho do Levante, né, que foi lá no seminário Helena Velar, né. Então você tem aí, não vou dizer que é uma multidão, evidentemente que não, mas você tem várias pessoas que de alguma maneira se baseiam, né, no trabalho desses trabalhos pioneiros de tradução que começaram aí na segunda metade do século XX. Muita gente vai se referir, né, a esse movimento de tradução que começa na segunda metade do século XX, que vai ganhar muito fôlego, né, na virada do milênio, ao movimento de Bagdá e Toledo. Tá? Em Bagdá e Toledo são reconhecidos aí, historicamente, 2 grandes movimentos de tradução. Eu não vou falar sobre isso agora, porque o tempo já esgotou, né? Mas eu falo sobre isso na minha tese também, então eu acho que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Na Escola de Toledo, que não é exatamente uma escola, né? Tem toda uma discussão sobre isso. E o movimento de tradução em Bagdá, séculos 8, 9, 10, né? Você tem ali tradução de praticamente, né, todo o material antigo, seja direto do grego, seja passando pelo siríaco, né? Então você também tem aí uma outra língua que aparece como intermediária, que raramente é lembrada, que tem sido trazida recentemente, né? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Depois eu posso passar para vocês. Esse é um livro sobre esse movimento de tradução, tá? No século 8, 9 e 10, aqui falando um pouquinho sobre o contexto ibérico. Dom Afonso, evidentemente, a gente sempre tem que lembrar, também a grande figura de destaque aí na história da tradução, não só, né, a gente acaba falando só dos textos astrológicos, mas das ciências em geral. Olha, eu lá em Toledo, falando que a escola de tradutores de Toledo não é bem assim, né? A gente não era exatamente uma escola, era mais provável a gente chamar de escola a Casa da Sabedoria, lá em Bagdá, do que a escola de tradutores de Toledo. Vocês estão de escolher bem as coisas, né? As coisas são propositais. E também quando a gente fala de tradução, né, na península, né, a gente fala de Toledo, mas na verdade você tem vários polos de tradução, né? Muita gente vai falar, inclusive, da escola de Avis, escola de tradutores de Avis. Durante as minhas leituras lá, eu acabei me deparando com isso, lá que interessante, né? Enfim, um pouco da história do legado, né? Que eu falei que não é exatamente um legado, não é uma carga, né? A tradução não é uma carga que vai sendo levada, é mais um processo aí de transformação, a ideia do palimpsesto, né? De um texto que vai se reescrevendo em cima de outro, que se apaga e assim sucessivamente ao longo do tempo. Aqui uma passagem do Fernando Pessoa, para agradar o Edil e a todos que amam, né? Falando justamente sobre isso, né? Na verdade é uma passagem do biógrafo dele, né? Falando que não há esse livro original, né? Esse livro, né? A reclamar definição. Então você tem essa ideia, né? Que aparece aqui de você
não tem um original, uma essência, né, que você vai conseguir recuperar. Né? Você pode se aproximar dela, mas não esse livro ideal. Né? Algumas fontes, né? A gente tem aí, né, esse projeto, acho que já tem uns 5 anos, né, de armazenamento, né, desses manuscritos antigos, ptolomaicos, e várias outras empreitadas que a gente encontra aí como fontes, né, mais conhecidas, essa, por exemplo, né, o Cura Free, que tem também vários textos antigos ali disponíveis, alguns traduzidos, outros não. O Hellenistic Astrology, lá do Chris Graham, que tem, né, um podcast também. Claro, o trabalho do Chris com o seu Ad Astra, vocês devem conhecer, né, o trabalho que ele faz, enfim, né, que é fantástico, os podcasts, os convidados, todo esse trabalho aí de lida aí com as fontes, né. E, bom, para finalizar, agora eu juro que eu vou acabar, né, não sei se vocês ouviram falar, eu tenho que falar sobre isso com o essa coisa recente, né, dos trabalhos, aí não tem nada a ver propriamente com o cânone helenístico, né, mas essas traduções que estão sendo feitas recentemente, quase todo dia tem uma notícia no jornalão, falando sobre as tabuinhas cuneiformes que estão sendo traduzidas por inteligência artificial, e eu estou na expectativa de quando é que vão chegar as tabuinhas astrológicas, né? Acho que ainda não ouvi falar de nenhuma, mas em breve a gente vai ter notícias, porque vocês podem imaginar, né? Se a tradução do grego já são poucas pessoas que fazem, imagina de escrita cuneiforme, né? Pouquíssimas pessoas no mundo, e essas pouquíssimas pessoas se reuniram para alimentar esse algoritmo, né, da inteligência artificial para poder fazer essas traduções. Então vamos aguardar aí essas novidades, tá? Então é isso, eu sei que eu extrapolei, né, mas tudo bem, né? Valeu, deixa bonita, né? Deixa aqui o olho. Pode ser. Eu acho que pelo tema, melhor, eu acho que seria melhor a Luísa Pegando o que você acabou de falar, e isto é muito importante, a questão da transmissão textual, eu, em termos da minha pesquisa académica, eu tenho focado no que nós devemos chamar uma visão internalista da astrologia, que em termos históricos às vezes é um pouco mal vista porque é muito associada à versão positivista, mas o facto é que, embora a componente cultural e social da astrologia seja importante em termos históricos, e não só em termos históricos, nós não, ao contrário de outras da matemática, da química, etc., nós não temos uma história internalista da astrologia. Não está feita porque nunca ninguém deu, academicamente, credibilidade suficiente à astrologia para compreender que dentro da astrologia e das suas metodologias há uma complexidade técnica muito profunda e que reflete o conhecimento científico, tecnológico e a cultura dela. Não é? E eu procuro fazer essa história das técnicas do Astra. O projeto Astra tem muito esse objetivo de fazer cultura das técnicas. E nesse aspecto, toda esta transmissão textual é imprescindível. Não só a transmissão textual, através de textos conhecidos e publicados, mas também tudo aquilo que está em manuscrito e que nunca chega a ser um livro, não é? Portanto, e muitas vezes nós temos, a manhã de hoje foi dedicada a isso, mostrar quão valiosas são as informações que estão presentes nesse tipo de documento astrológico. Ora bem, infelizmente, a academia ainda não percebeu bem o papel da astrologia historicamente. E não só historicamente, nós podemos estender desde o início das civilizações até o mesmo presente, não é? Portanto, essa necessidade que há, sinceramente, nos vários campos académicos, não só história, eu sou um historiador, mas não só história, de compreender o papel profundo que a astrologia tem na forma como a cultura é moldada, a religião, a filosofia e toda a cosmologia do momento é moldada. Não é? Isso é o ponto, e nós temos mas isso é uma coisa, aquela visão de. É uma coisa antiga, as superstições da antiguidade, que é um bocadinho a atitude do século XIX. Portanto, se alguém hoje em dia disser coisas como as superstições da antiguidade, isso é a mentalidade do século XIX e da má.
não é? Nem é a mentalidade de era. E portanto, reparem, nós hoje em dia, mas hoje em dia estão dentro da verdade. Claro que tem. Por exemplo, vamos a um muito prático. Muitas das aplicações de namoro são reguladas por a questão do ciclo solar. Depois, podemos argumentar aqui que é um disparate completo em termos astrológicos, mas deixa-nos essa conversa por aqui. Mas, sendo um disparate ou não, o facto é que é uma coisa presente. Não é? E muita gente define a sua própria vida afetiva e de namoro baseada se alguém é virgem, ou gêmeos, escorpião ou outro qualquer signo que tenha particular impacto do racismo astrológico. Ou seja, é um fenómeno cultural presente que pode ser estudado. Pode ser estudado como sociologia, pode ser estudado por vários campos do saber atualmente. E não há muitos estudos sobre isso. Não é? Nós temos que perceber qual é o impacto da astrologia na nossa cultura. E perceber, sobretudo historicamente, que esse impacto vem de muito longe. Porque a astrologia é, nos seus vários formatos e com todas as suas diferenças filosóficas internas, é um conhecimento, uma prática que está connosco praticamente desde que nós resolvemos fazer um fogo e começar a plantar qualquer coisa e, portanto, criar uma cultura, não é? E, portanto, tem esse impacto. Ora, ignorar a astrologia, seja do ponto de vista técnico da história da ciência, seja do ponto de vista cosmológico, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista artístico, seja do ponto de vista poético, literário, etc., é o mesmo, eu costumo comparar isso, é o mesmo que nós estudarmos toda a civilização europeia retirando o cristianismo. Seria um cataclismo, não é? Ora, retirar o cristianismo da história europeia ou retirar a astrologia está no mesmo nível, porque faz parte do pensamento, faz parte da concepção do universo, do mundo que aqueles indivíduos têm. E há sempre quem, nem que seja por facto de ser contra a astrologia. Nós temos muitos textos contra a astrologia. Isso em si é significativo. Ninguém vai escrever um texto contra nada se aquilo não for significativo. Não? Ninguém proíbe nada que alguém não esteja a fazer. E portanto isso é extremamente importante. E é um impacto tão profundo na história da humanidade que nós não podemos academicamente ignorar que ela existe. Ou considerar que é uma conquista. E isso acho que é uma falha grave da academia hoje em dia e ainda continua, porque em determinados meios, talvez, eu acho que nem toda a história da astrologia, o campo onde isso teve uma recepção melhor foi na história da cultura e na história da arte. Aliás, uma das grandes entradas vai ser sobre a história da arte, perceber realmente o símbolo e a representação das coisas, não é? O Bobby Warburg, por exemplo, é uma das figuras fundamentais nesse campo de realmente trazer a astrologia e toda a simbologia, toda a codificação simbólica que está associada na representação artística. E que é fundamental perceber muito do Renascimento, não é? Aqueles textos fantásticos de Itália e tudo isso. Mas os outros campos têm sido bastante resistentes. Nós aqui, a Cristina apresentou muitas figuras da história da ciência que compreenderam a importância do texto astrológico para a história da ciência, muitas vezes do ponto de vista matemático, porque associada à astrologia vem a matemática e vem a astronomia, portanto, se queremos compreender uma, temos que compreender a outra, mas mesmo projetos recentes que estudam tabelas, por exemplo, eu falava disso hoje de manhã, resolveram ignorar o facto, óbvio, que aquelas tabelas são feitas para práticas astrológicas. Ninguém quer saber onde é que o Mercúrio ou o Vênus anda para fazer calendários. Calendários temos do Sol e da Lua. E muito limitadamente. Portanto, tudo aquilo é para a prática astrológica. E, portanto, toda a construção da tabela está programada para essa utilização. Toda a construção de um astrolábio ou de qualquer outro instrumento astronómico está programado para essa utilização. Portanto, a astrologia define não só a existência daquele instrumento, seja uma tabela, seja o astrolábio, por exemplo, como todo o desenvolvimento interno que depois tem ao longo do tempo. Portanto, conforme aquilo que é necessário, o astrolábio e as tabelas vão ter que refletir. E isso é uma coisa que ainda não entrou na cabeça de muita gente.
E se, embora muita gente diga, mas hoje em dia está melhor, nem sempre. Acho que há uma falta de compreensão muito grande e esse é um ponto para que quem estuda e quem como o grupo da Academia Celeste, estuda estes meios, vai ter que enfrentar sempre uma ponta ou outra, é justificar a necessidade que há de estudar a astrologia. E eu acho que era importante também lembrar que, embora eu seja do ponto de vista da história, a Angélica também vai falar depois é do ponto de vista da história, mas nós podemos ter uma história da astrologia, ou uma percepção da astrologia mais contemporânea. Como é que ela se reflete na arte? Como é que ela se reflete no pensamento? Como é que ela se reflete nas aplicações de namoro? Como é que ela se reflete em produção artística? Como é que ela se reflete na própria cosmologia e crença pessoal, não é? Portanto, nós temos uma camada enorme de pessoas que usam a astrologia, do mais simples, do próprio horóscopo jornal, até à astrologia que nós temos mais sofisticada na prática dos livros. Portanto, isso está presente, portanto, faz parte da nossa cultura também. E sempre fez. E acho que às vezes há um bocadinho esta miopia, ou esta cegueira completa, à importância e ao quão embebido isto está no nosso sistema. Acreditemos ou não, é assim, não é uma questão de crença, não é uma questão de aceitar. Nós podemos estudar outras religiões e não necessariamente acreditar que é assim que funciona, ou que é assim que funciona. Você pode ser cristão e estudar o hinduísmo e vice-versa. Isso faz parte dos interesses de todos nós. Nós não temos que aceitar uma coisa como verdade, um fenómeno como verdade para o estudar, não é? E isso às vezes é um bocadinho muito mal compreendido. Também tem a ver com o facto que a astrologia gera anticorpos muito facilmente. Há uma reação quase alérgica à palavra astrologia e eu, por exemplo, umas semanas atrás estava a dar uma aula sobre exatamente aquilo que os ingleses chamam de wretched sciences, ou seja, as ciências desgraçadas, não é? Nas quais, digamos assim, na cabeça temos a astrologia, não é? E as outras seriam a alquimia e a magia. No entanto, dizer-se que estuda alquimia ou mesmo magia é muito mais sexy, digamos assim, em termos académicos, do que dizer que se estuda astrologia. É fácil, a abertura é muito mais fácil e há muitos bons estudiosos de esoterismo, de magia e de talismânica e de alquimia que têm muito mais aceitação e penetram muito mais facilmente no meio académico do que alguém que diz que vai estudar astrologia. E isso é um problema, um desafio, digamos assim, que nós temos como estudiosos do tema perceber e tentar sobrepor em termos académicos. O que também tem a ver com uma maior definição e criação, eu diria, da disciplina. Nós não temos. A história da astrologia não existe como uma disciplina bem definida. Esperemos que daqui a uma década consigamos fazer isso. Acho que há boa potencialidade para isso acontecer, mas é preciso criar escola, é preciso criar toda uma linha de produção, um conjunto de pessoas a fazer isto ativamente. Eu acho que isso pode acontecer, mas também podemos falar, e nós não temos falado disso, sobre filosofia da astrologia, não é? Porque, por exemplo, o tipo de percepção ou de parâmetros filosóficos e ontológicos que um astrólogo hoje em dia tem são completamente diferentes de um astrólogo do século XVIII, de um astrólogo do século XVI e de um astrólogo do século X, ou mesmo segundo, como o Ptolomeu. Portanto, e isso nunca foi feito um estudo bem profundo para delinear estas mudanças, estas alterações e que implicações é que isso tem na própria prática astrológica. Temos a filosofia, temos a sociologia da astrologia, todo o campo de sociologia, não é? Toda a componente cultural e, portanto, há uma série de áreas que eu acho que seria muito interessante e produzir-se muitos bons trabalhos académicos a partir destas várias vertentes. E mais nós nos possamos lembrar dentro desta área. Isto também é um bocadinho semear um bocadinho de ideias a toda a gente que está por aí, que quer fazer um mestrado, um doutoramento ou algum tipo de pesquisa que foca a astrologia e que gosta do tema. As possibilidades são imensas.
e portanto não tem que ser só história, pode ser outro tipo de linha, desde que devidamente fundamentado. Nós temos que perceber qual é a ideia, o que é que nós queremos ver e fundamentar muito bem porque é que é importante, ou porque é que é interessante, porque é que vale a pena fazer realmente esse tipo de pesquisa. E eu acho que é mais fácil do que parece. É mais fácil do que parece. Mas o exercício tem que ser feito. Eu, da minha parte, eu sou um historiador e, portanto, o meu campo é a história, mas gostaria muito de ver a astrologia a ser estudada. Há outros níveis académicos, que não são o meu, e dos quais também não tenho know-how para o fazer, mas acho que é importante. E acho que uma das coisas que eu já disse publicamente, e volto a dizer, a Academia Celeste é o único grupo que eu conheço em termos mundiais onde nós conseguimos ver uma combinação de pessoas de diferentes backgrounds. Temos pessoas da história, temos pessoas da filosofia, temos pessoas da literatura, temos pessoas da tradução, etc. E, portanto, é um grupo muito heterogéneo e, portanto, pode ser um polo agregador, pelo menos em língua portuguesa, para esta diversidade de estudos. Portanto, espero que consiga vingar por aí para o futuro. Dentro do tempo. E aí? André? Na sequência. Falou a Academia Celeste. Bom, boa tarde a todos. Pegando o gancho desse último trecho da fala do Luiz, o que eu trago hoje para o debate nessa mesa redonda é um trabalho que a Academia Celeste se propôs a realizar. No primeiro ano da pandemia, a gente teve essa ideia, 2020, 2021. O grupo já existe há algum tempo. Na verdade, ele existe desde 20 anos, desde 2004. E a formalização do CNPq foi em 2014. Tem que ver, agora tem tudo. Mais ou menos. Então, assim, nós nos encontramos num evento do Sinarja, inclusive, em 2004, na Sala Saturno, que era exatamente uma sala destinada a trabalhos ligados mais à história, filosofia da astrologia, pesquisas acadêmicas ligadas à astrologia. E durante os 3 dias de evento, sempre o mesmo grupo optava por assistir as palestras que eram oferecidas naquela sala. E no final do evento, a gente falou, bom, então acho que nós temos um interesse em comum, que é exatamente essa relação entre a astrologia e a pesquisa. Então ali nós formamos o grupo, fundamos o grupo. Algumas pessoas que estavam no início não mais hoje em dia, mas tem um núcleo que permanece desde então. Um núcleo afetivo. Durante esse percurso, claro, teve um tempo de menos atividade, claro, sempre com trocas e ideias pensadas conjuntamente, mas menos ativo. E o momento em que a gente decide formalizar o grupo como um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, que é um órgão que fomenta a pesquisa acadêmica no Brasil e que tem um diretório, que é o diretório dos grupos de pesquisa, que são, consequentemente, vinculados ao programa de pós-graduação. E nesse momento que a Academia Celeste é formalizada, vinculada à UF, ao programa de filosofia da UF, e nesse momento que a gente também consegue mais financiamento para desenvolver pesquisas, quando a Cris e o Marcos também conseguem um financiamento para desenvolver o trabalho da tradução do Tetrabiblos, e aí quando a gente entra mais nesse trabalho de, sim, então somos um grupo de pesquisa acadêmica ligado à astrologia, talvez o primeiro no Brasil, provavelmente, até onde eu tenho notícias, e pegando um pouco no gancho do que o Luiz falou, acho que é uma característica do grupo essa composição bastante heterogênea, mas que acaba sendo um reflexo da realidade brasileira também, ligada à pesquisa acadêmica e à pesquisa em astrologia, que é um pouco escasso e que a gente se une com o que a gente tem, o que a gente pode, Então acaba é uma característica
característica, um reflexo do contexto brasileiro, mas que acaba sendo uma marca também do que se, né, de como é que a gente produz esse conhecimento aqui. Então, toda essa prévia, um pouco para dizer que, enfim, né, no comecinho da pandemia, entre nós, nos nossos encontros e debates, surgiu essa ideia de falar, bom, né, já que nós somos um grupo de pesquisa brasileiro, né, ligado ao estudo da astrologia, talvez seja interessante a gente fazer algum esforço para mapear, né, o campo de pesquisa acadêmica ligado à astrologia, né, em todas as áreas de pesquisa, né, não só história, filosofia, letras, educação, que são as áreas principais dos integrantes do grupo, mas o que é que tem sido feito? O que é que já foi feito em termos de pesquisa, mestrado, doutorado ou até trabalho de conclusão de graduação, né, de TCC, o que já foi feito? Né? E aí a gente começou a fazer esse mapeamento, esse levantamento, e para fazer o levantamento usamos o banco de teses e dissertações da CAPES e a plataforma Lattes, que é uma plataforma do CNPq que disponibiliza os currículos dos pesquisadores brasileiros. Então, com essas duas ferramentas, primeiro usando o banco de dados de teses e dissertações, a ferramenta de busca do site do banco de dados, um termo astrologia. Né? E aí, o que a gente vê, né, a resposta que a gente obtém são trabalhos no título, tem o termo astrologia, mas também nas palavras-chave. Então, o primeiro levantamento foram aproximadamente 60 trabalhos, né, 2021, e esse levantamento foi atualizado no ano passado, em 2023, que deu quase 90, 88, se eu não me engano. Então, alguns conseguimos localizar mais alguns trabalhos, outros foram concluídos nesse meio tempo. Deixa eu só fazer uma observação. Para uma tese estar disponível no site da CAPES, o autor tem que liberar, assinar um documento e liberar. Então, nem todas estão lá. Né? A gente encontra muita coisa na plataforma Lattes. A plataforma Lattes é que não mente, essa não mente, que é onde a gente tem os currículos. Né? Então, ali a gente acaba encontrando muito mais material, muito mais referência, né? Inclusive, não só a tese, mas também artigo. Então, por isso que não é importante ter as duas coisas. Então, a minha tese mesmo demorou um tempo para aparecer na base da CAPES. Eu já tinha liberado. Então, também tem, às vezes, um intervalo aí de tempo. Sim, e acho que um outro problema, a ferramenta que a gente tem disponível para fazer esse levantamento são essas duas, né, essas duas plataformas, digamos assim, mas tem um limite que é se o termo astrologia não aparece nem no título do trabalho e nem nas palavras-chave, talvez nem no resumo, mas se insere a pesquisa envolvendo a astrologia no corpo do trabalho, a gente não consegue pegar. Tá? Então, a ferramenta não traz esse trabalho para nós. Então, a gente sabe que esse levantamento não é completo, ainda que já seja um primeiro levantamento. E a ideia de mapear esse campo, primeiro a gente entender, né, como é que anda a pesquisa acadêmica envolvendo a astrologia no Brasil. Que trabalhos são esses? Né? Quais os dados que a gente coletou? Obviamente, o nome, né, de quem fez a pesquisa, o pesquisador, o tipo, o grau, né, se é um trabalho de conclusão de curso, de graduação, se é uma dissertação de mestrado, se é uma tese de doutorado ou algum tipo de pós-graduação, outra, né? Então, o grau, o ano de conclusão, o título do trabalho, o ano de conclusão e o programa de pós-graduação a que essa pessoa estava vinculada. E com esses dados, a gente consegue fazer uma série de cruzamentos e análises a partir daí. Né? Então, por exemplo, pensando aqui junto com vocês, a gente pode, né? Claro que esse trabalho está em construção, né? Então, comentando que tipo de conteúdo, que tipo de informação que a gente pode chegar ao trabalhar com esses dados e consequentemente, ter
construir uma figura mais clara de como anda a pesquisa envolvendo astrologia no Brasil, a pesquisa acadêmica, né? Então a gente poderia fazer um gráfico de quantas pesquisas foram feitas em tal década, na década seguinte, na outra, né? Se uma pessoa que defendeu um mestrado envolvendo astrologia, se ela seguiu no doutorado ou não, se no doutorado ela foi pesquisar outra coisa, ou ao contrário, se no mestrado ela pesquisou uma coisa e no doutorado ela resolveu, né, fazer alguma coisa ligada à astrologia. Por quê? Porque sim, como a gente tem comentado, o Luiz comentou agora, né, recentemente, ainda há um preconceito grande, né? Por mais que sim a astrologia seja um conhecimento de base, né, central para a gente entender a história da cultura, a história da ciência, né? É muito difícil a gente entender, né, o processo de desenvolvimento da cultura humana sem a astrologia, como extirpar uma parte essencial. Ainda assim, há uma hesitação, há uma ressalva, e principalmente quando começa a entrar muito, né, numa pesquisa mais internalista, que é o estudo das técnicas e do uso das técnicas. Né? Então, dizer, né, que a astrologia estava presente, né, ligada à história da matemática, ou da geometria, ou eventualmente da medicina, e falar amplamente a astrologia e parar por aí, ok, tem. Né? Agora, qual técnica é usada? Né? E como que essa técnica mudou? Né? E quais os meandros disso? Tem pouquíssimos trabalhos, né? Acho que o grupo do Luiz do Adastra é um grupo que trabalha exatamente a história das técnicas, né? Do uso das técnicas. Então, é um campo ainda movediço, né? Claro que de 2, 3, 4 décadas para cá, o cenário mudou bastante. Né? Se antes era muito mais difícil encontrar quem orientasse, tivesse interesse, né, nesse tipo de trabalho, e hoje já é outro panorama. Inclusive, nesse levantamento que a gente fez, inclui os orientadores, né? Quem me orientou o trabalho? Porque essas pessoas fazem parte desse campo também, né? Quem produz o trabalho, quem orienta o trabalho, e é uma rede em torno desse tema. A gente incluiu também alguns trabalhos que nem aparecem nas bases, mas que a gente tem notícias, né? Então, inclusive alguns trabalhos portugueses, né? Então, a gente colocou o que a gente encontrou nas bases, alguns que a gente tem notícias que não tem astrologia em nenhum lugar, nem no título. É o caso do trabalho do Edil, por exemplo, é agenda oculta, vamos dizer assim, ele está lá na nossa lista, tese sobre Platão, mas a agenda oculta é essa, né? Então não tem astrologia em lugar nenhum, mas a gente sabe que tem a ver com a astrologia, querendo ou não. Então ele faz parte também. Então, alguns trabalhos que a gente conhece, ou que a gente ouviu falar, que alguém recomendou, ou portugueses que não estão também na nossa base, e que a gente conhece, também estão elencados nessa nossa base de dados. E aproveitando essa deixa, se vocês souberem de alguém, né, que tenha defendido algum trabalho acadêmico, seja em que grau que for, em que área que for, que não tenha astrologia no título, nas palavras-chave ou no resumo, escreve pra gente, porque a gente inclui no nosso... E mesmo que tenha, porque às vezes demora para ser. Exato, às vezes passa, né, não está no banco de teses e dissertações da CAPES ainda, e assim a gente consegue mapear de um jeito um pouco mais fidedigno, né, como anda o campo. E o interessante desse trabalho é que, em alguma medida, a gente pode ampliar essa atividade, porque ainda tem muita gente que até gostaria de desenvolver um trabalho acadêmico, né? Até já faz parte, já tem um percurso acadêmico, mas acha que talvez a astrologia não caiba, não vai encontrar exatamente onde nem quem, né, com quem fazer. E com o levantamento feito, a gente diz, olha, não, isso está acontecendo, né? São áreas diversas, são trabalhos nas artes, na história social, na letras, literatura comparada, comunicação, área da saúde, história da matemática. Então, né, tem uma diversidade de áreas de pesquisa, né?
e gente orientando. As pessoas foram orientadas por alguém, então disponibilidade para orientar. E é curioso, por exemplo, né, contar um pouquinho, né, do meu percurso. Eu me interesso por astrologia desde muito cedo, desde, né, adolescente, e venho de uma família com percurso acadêmico. E pelo fato de eu me interessar, fui fazer psicologia porque, né, na época a astrologia era basicamente psicológica, então eu falei, bom, se eu quero astrologia eu preciso fazer psicologia, né? E falei, bom, não vou interromper, não sigo a carreira acadêmica, né? Mesmo tendo pai, mãe, blá. E num dado momento, eu até acho que foi você, Cris, que me mandou o artigo, eu me deparei com um artigo cujo título é A Influência de Aristóteles na Obra Astrológica de Ptolomeu, o Tetrabiblos, o Platício. E no primeiro momento, o que eu senti um espanto? Isso não é possível ter Aristóteles e astrologia na mesma casa. Né? E é possível. Rapidamente entrei Roberto de Andrade Martins, que é um pesquisador de referência em História da Ciência no Brasil, né, uma das figuras mais importantes de História da Ciência no Brasil, e fui atrás e falei onde essa pessoa orienta trabalhos. Né? E aí ele agora ele se aposentou da Unicamp, né, na física, mas mais ligada à história da física, história da ciência da Unicamp, e na PUC de São Paulo, também no programa de História da Ciência da PUC de São Paulo. E nesse momento eu falei, encontrei. Né? Então, no primeiro momento eu falei, bom, eu não vou seguir academicamente porque a astrologia tem outro caminho, né? Não tem espaço acadêmico, isso, né, já há algum tempo. E quando eu me deparei com um artigo que me mostrou, né, que sim, era possível, eu mudei a rota, fui para a História da Ciência, agora no doutorado em História Social, e trabalho com a História da Astrologia ligada à História da Ciência. E contei tudo isso para dizer que, né, eu acredito que uma das funções desse mapeamento do campo de pesquisas acadêmicas ligadas à astrologia no Brasil pode ter se feito em muita gente também, que talvez ache que não dê, né? E que sim, que é possível. Né? As pessoas não se sentam sozinhas. Né? Porque há uma tendência a gente achar que está sozinho no mundo, querendo estudar isso, não tem mais ninguém. Então isso aí já faz esse trabalho de desmistificar essa imagem da solidão. E tem uma utilidade também que foi imediata para a gente, né? Porque na verdade a gente começou a fazer isso porque a gente idealizou um outro tipo de evento, né? Quer dizer, além do STEG que a gente está fazendo aí há 10 anos, essa é a 7ª edição, durante a pandemia a gente começou um novo evento, que é o Convida, a Academia Celeste Convida. E a gente falou, vai convidar quem? Não, então, ele foi feito para convidar um público específico. Exatamente, então a gente queria justamente, né, a partir desse levantamento, descobrir as pessoas que a gente não conhece que estão trabalhando com astrologia, seja lá em que nível for, né? Então esse mapeamento inicial serve para nos dar essa informação, né? Uma coisa bem utilitária, e com isso a gente começou a desbravar uma nova realidade, né? A gente hoje tem os amigos da Academia Celeste, né? Que são essas pessoas que a gente não conhecia e que a gente convidou, né? No Convida. A gente já fez 3 edições, vocês encontram lá no nosso canal, no YouTube, né? E temos já uma lista de espera para a gente convidar para as próximas edições, né? Então já temos aí algumas ideias para isso. Então lá no blog, no canal do YouTube, vocês encontram aí todas as edições do Convida, que começaram durante a pandemia. Exato. E que é um registro interessante, porque essas pessoas que desenvolveram trabalhos, né, envolvendo astrologia, vão conversar com a gente. E a gente, obviamente, grava, né? Isso fica gravado, disponibilizado no canal do YouTube, e é um registro também de, né, quem é, o que fez, o que desenvolveu, os interesses, né? Vai percebendo também essa questão, né? Os interesses diferentes, pessoas que se sentem sozinhas e que ficam felizes de encontrar gente como a gente. Algumas pessoas ouviram falar, outras não. Então é interessante isso, né? Isso é uma forma de a gente usar esse mapeamento, né, para conhecer melhor as pessoas e os trabalhos dessas pessoas. Né? Sim. E essa listagem, ela está no blog, tá? Então, academiaceleste.blogspot.com. Tem, né, quem quiser acessar,
falar. É interessante também porque esses dados todos que eu passei para vocês, o nome do pesquisador, qual é o grau, se é mestrado, se é doutorado, o título do trabalho, o programa de pós-graduação que a pessoa defendeu, isso tudo está lá, né? Inclusive para procurar, de repente, tem algum trabalho na minha área, o que já foi feito na minha área, né? Então é uma informação que já está disponível, ainda que ela esteja em construção, né? Tem muita coisa que a gente ainda quer fazer com esses dados, então, mas já está lá, tá? Disponível para todos nós. Fechou? Queria ver se eu achava aqui, mas assim. Acho que está 23, talvez. Deve ser para cá. Acho que está 23. Outubro de 23. Eu acho que a gente só vai conseguir ver melhor isso amanhã lá na UF, né? De outubro, será? Não? Então acho que é 21, porque foi o primeiro levantamento. Vamos ver. Agosto, talvez. Bom, tem muita coisa aqui que vocês estão percebendo, né? O blog começou em 2009, né? A Academia Celeste nasce em 2004, em 2009 a gente começou o blog, em 2014 a gente faz o primeiro estágio, em 2020 o primeiro convívio. É isso, aos pouquinhos a gente vai conseguindo fazer as coisas, né? Não sem dificuldade, mas... A tese de dissertações brasileiras, julho de 2020. Mas esse é o primeiro levantamento, tá? Claro que é melhor do que nada, né? Mas temos aqui a primeira versão aí do levantamento, né? Da tabelinha, o título, o grau, o programa, a universidade e o ano. O tema da mesa geral é pesquisas em astrologia ou pesquisas astrológicas. Eu fiquei pensando que eu poderia me dirigir a um público acadêmico, né? Então, se eu fizesse isso, eu estaria falando a princípio de algo que é muito familiar no meio acadêmico, que é pesquisa. Mas ao mesmo tempo eu ia estar falando do que seria interessante, que é falar do estranhamento com relação ao objeto de pesquisa, que no caso é a astrologia, né? Acho que tem muito a se falar sobre isso. Acho que o Luiz já fez voz um pouco a respeito disso, né? Na realidade, o meu interesse é outro. Eu não tenho interesse hoje em me dirigir aos acadêmicos, eu tenho interesse agora em me dirigir aos astrólogos. Então, eu espero me fazer claro ao longo desses 10 minutos para falar de uma coisa que para mim é muito problemática, né? Porque, enquanto para o meio acadêmico, pesquisa é algo familiar e o objeto da astrologia é estranho, no mundo, na comunidade astrológica acontece o inverso. A astrologia todo mundo sabe o que é, ou a gente supõe que saiba, né? Mas pesquisa parece assim uma aves rara, né? Você vai de repente, no meio do fim, surgiu um cisne pulando, aparece no meio do cenário e uma que coisa é essa? Que embrião é isso, né? É por isso que eu vou me dirigir aos astrólogos, né? Porque eu acho que a gente precisa pensar seriamente no que é uma pesquisa, né? Eu acho que a primeira coisa que eu queria observar é que a gente vem de uma longa tradição histórica de manuais astrológicos, nos quais a gente é formado a praticar a astrologia. O que a gente quer é isso. A gente quer pôr toda aquela teoria em prática e ver qual é o resultado, não é? Mas vejam só que interessante. Vamos pegar alguns casos. O Chris Brennan, que é um
dos maiores pesquisadores em astrologia antiga, né? Eu, quando conheci o Chris Brennan, se não me engano, foi um artigo que a Cristina também mandou, foi de uma tradução que fizeram no artigo do Chris Brennan sobre os júbilos. Não sei se vocês sabem o que são os júbilos. É como se fosse um domicílio planetário não no signo, mas nas casas. Né? Então, o Sol tem júbilo na casa 9, Lua tem júbilo na casa 3. Ele resolveu pesquisar um negócio e ele chamou essa pesquisa de busca por uma lógica simbólica. O interesse dele, prestem atenção nisso, é entender o princípio que rege a técnica do júbilo. A gente pode discutir com ele se está certo ou está errado. Isso não é o problema. O problema é que o cara se lançou a fazer uma pesquisa, a pensar no assunto. E como se não bastasse, no final eu falo, olha, para mim tudo isso é coerente. Eu consigo explicar o júbilo de todos os planetas, exceto Marte, não sei. O princípio que eu estou usando para explicar todo não explica suficientemente esse. O cara, além de fazer pesquisa, foi honesto. Pelo menos nesse artigo que eu li dele. Tá? O que é isso? Isso é uma pesquisa. Essa pesquisa, de alguma maneira, vai impactar na nossa prática clínica? Claro que vai. Porque aquele objeto de estudo dele é sobre o júbilo e nós usamos o júbilo. Pelo menos os astrólogos antigos ainda continuam usando o júbilo. Agora, o que acontece? Vamos pegar um outro exemplo, acho que para a gente ter uma visão do que eu pretendo falar. Uma astróloga argentina que eu gosto muito, a Silvia Ceres, há muito tempo atrás no Facebook, ela levantou uma questão. A questão é se todo astrólogo que pratica consegue justificar o sistema de domificação bíblica. Gente, vocês não sabem o barulho que é isso. Ela só levanta essa questão e, no fundo, o que ela está fazendo? Ela está fazendo a mesma coisa que o Chris Brennan. Você sabe o princípio explicativo daquilo que você usa? Você conhece o princípio explicativo do júbilo? E você, da domificação, você conhece? No fundo é isso. Ou seja, esse tipo de pesquisa inevitavelmente vai impactar na nossa clínica, na nossa prática. Mas, vamos pegar um outro caso. Vamos pegar o caso do astrólogo inglês, cujo nome eu esqueci agora, mas eu vou lembrar no meio do caminho, que há um tempo atrás ele diz que a única maneira de entender e justificar a astrologia é dentro do cosmos neoplatônico. Rob Renner, obrigado. Não, é o Rob Renner. Tem uma entrevista, ele dá entrevista no vídeo, todo mundo começou a compartilhar isso. Vejam só que interessante o que o Robert Renner está fazendo. Ele está querendo legitimar a astrologia e dizer que só é possível uma astrologia dentro de uma visão de mundo neoplatônica. Fora da visão de mundo neoplatônica, ninguém vai entender o que é astrologia. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente aceita a visão neoplatônica nos dias de hoje? Como é que a gente toma com esse barulho? O que o Robert Renner está fazendo? O Robert Renner está tentando encontrar um princípio explicativo, não é para uma técnica, é para a astrologia mesma. É para ela, olha, a astrologia, se ela vale, é por conta disso. Se não houver isso, então a gente não entende o que a astrologia é. Isso é de uma envergadura maior, isso é um problema maior, isso é propriamente uma investigação que vai exigir alguma pesquisa. O Robert Renner, pelo menos, deve ter lido alguma coisa sobre os neoplatônicos, eu estou supondo, né? Mas o que a gente vai também supor? Qual a relação disso com a prática clínica? Por que eu preciso saber o que o princípio explicativo da astrologia, se o que me basta é aplicar o júbilo e aplicar o domicílio? Eu falei, eu tenho certeza? Porque se aquele cara encontra um princípio explicativo da astrologia em base neoplatônica, o entendimento da astrologia é de natureza mística. Porque se ele achar que o que explica a astrologia é uma homologia estrutural, que é uma ordem do cosmos que engendra toda a vida humana, mas isso é um outro tipo de justificativa que não é mística. Aliás, quem vai dar essa explicação é Platão.
existe uma homologia estrutural entre uma coisa e outra, muito embora ele nunca tenha feito isso com interesse astrológico. É claro que a pessoa pode dar um outro tipo de explicação. E isso fica claro no discurso do astrólogo. Quando o astrólogo começa a falar, se você prestar atenção, tem uma agenda de crenças por detrás do discurso dele, que torna explicitamente claro se para ele a astrologia só é legítima por conta do neoplatonismo, por conta de Aristóteles, por conta de Platão, por conta de sabe lá de quê. Não impacta a sua clínica? Impacta. Você que não sabe que impacta. Agora, a gente pode pegar exemplos mais interessantes, né? Por exemplo, o Ptolomeu. Ptolomeu vai abrir, leiam o livro que a Cris e o Marcos traduziram, os 3 primeiros capítulos. Ptolomeu, lá para explicar o que é a astrologia, muito embora ele não dê esse nome, ele vai dividir as ciências dos atos pelas suas funções, e quando ele vai falar da função dessa, que é a astrologia, ele vai falar que a gente não pode exigir dela o que a gente exige da astronomia, porque se a astronomia é de uma precisão ímpar, essa precisão a gente não pode exigir da astrologia, porque vivemos num mundo sublunar, no mundo da geração e da corrupção. Nesse mundo, nada é certo. Pronto. Pelo menos explicou os erros que a gente comete. Mas só são válidos se a gente considerar o universo aristotélico. Porque fora desse universo você não pode explicar desse jeito. Qual o impacto disso, se a gente for pensar na clínica? Talvez, se o cara justifica os erros da astrologia assim, através de Aristóteles, veja, ele está falando como filósofo, não importa. Se o fundo da explicação é neoplatônico ou aristotélico. O que importa é que isso vai acabar impactando na sua prática clínica, mesmo que você não saiba. A pergunta é também por que a gente fica também tentando entender o que impacta ou não na nossa prática clínica. Então eu vou dar o último exemplo, que eu acho que me permite falar desse escape do universo clínico, que é o caso do Edgar Morin, um filósofo moderno. Não sei se vocês sabem, em 94 ele já havia escrito uma carta propondo a transdisciplinariedade. Transdisciplinaridade seria um diálogo entre os diversos campos de conhecimento de tal modo em que não houvesse nenhum tipo de exclusão e onde todas elas encontrassem o seu lugar. Aí lá, uma série de artigo 1, artigo 2. Aí lá no artigo 8º, ele, o Edgar Morin, o Bassalab e o Nicolesco, e ainda tem Lima de Freitas, que é um filósofo brasileiro. Ele vai falar assim: a divinidade do ser humano é também de ordem cósmica e planetária. O surgimento do ser humano sobre a Terra é uma das etapas da história do universo. O reconhecimento da Terra como pátria é um dos imperativos da transdisciplinariedade. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, mas a título de habitante da Terra é ao mesmo tempo um ser transnacional. O reconhecimento pelo direito internacional de um pertencer duplo à nação e à Terra constitui uma das metas da pesquisa transdisciplinar. Esse cara, eles, estão tocando também no assunto mais grave da astrologia, que é a relação das disciplinas entre si. No caso, o grande divórcio que existe entre as áreas humanas e as áreas exatas. Não é? Assim, eu fico muito feliz quando eu ouço um negócio desse, porque a minha perspectiva é que quando discussões dessa ordem se levantam, inevitavelmente a astrologia vai aparecer no eixo. Eu já ouvia com muita frequência que a astrologia é uma macroecologia. Isso na época que a ecologia começou a crescer. Com a transdisciplinariedade, inevitável um debate como esse aconteça. O que eu espero que todo um debate desse seja
passe a ser tratado a sério, onde a relação do homem com o cosmos seja algo que tenha a dignidade desses atores que estão dando dele, que a gente tenha a condição de abraçar esse debate. Mas para abraçar esse debate, a gente não vai poder ter só a mentalidade clínica. E é aí que aparece o problema. Não adianta eu falar para o historiador que eu tenho quadratura de Lua com Plutão. Está entendendo? Porque o tema não é a quadratura de Plutão. O tema agora é a relação do homem com o cosmos. E aí, qual é o serviço que você vai poder prestar para um tipo de debate como esse? Para você prestar um serviço como esse, o que eu espero é que astrólogos façam isso. Se os astrólogos não fizerem, filósofos vão fazer, historiadores vão fazer, como eles já estão fazendo. Esses caras que fizeram, eles não eram astrólogos. Então, assim, existe uma coisa que a gente precisa ter em mente, que é muito grave. Cabe a gente tomar esse espaço. É o astrólogo que tem que tomar esse espaço. Mas, para isso, você tem que entender que a astrologia não é meramente um campo clínico e prático. É um campo teórico, que existem investigações e exige estudos. Inclusive porque é nesse campo aqui, ó, onde a gente está discutindo, que se dá um discurso público. A astrologia se torna pública assim. Não é meu consultório para minha cliente, onde eu vou estar falando, olha só a quadratura, tamanho, sabe? Esse espaço clínico, ele tem as especificidades dele e tem as exigências dele. Mas a gente tem que entender que a astrologia tem um espaço clínico. É onde você vai conversar sobre as coisas mais importantes da astrologia. E me parece que é exatamente isso que falta. Isso que falta porque nós estamos embedidos em clínica. A gente é mentalidade aqui. Como é que a gente vai falar de pesquisa sem ser visto como um livro mandorado? É impossível. Está entendendo? Então, assim, é por isso que eu escolhi hoje falar para os astrólogos. Eu acho importante isso, porque eu acho que a gente precisa tomar espaço. A astrologia ela é mal vista e eu acho que a gente tem que pensar também que isso é um pouco da responsabilidade nossa. É porque a gente não está lá. A gente precisa estar lá. Falando com o historiador, falando com o filósofo, falando com o político. É assim mesmo. Mas é isso. Entendeu? Se a gente não tomar esse espaço, acho que a gente só tem a perder. A gente dá chance para que essa situação se prorrogue. E tudo isso é muito triste. Então, é por isso que eu escolhi falar do estranhamento da pesquisa para aqueles que são astrólogos. É isso. E aí? Alguma questão? Agora que Alguém vocês. quer levantar alguma pergunta? Alguma dúvida sobre o que a gente falou? Tem alguma pergunta aí, Paulo? Ó, tem pergunta aqui. Tem uma pergunta do Astrologia Queer. Existe algum grupo de pesquisa em andamento ou a possibilidade de abrir frentes de pesquisas a serem discutidas em um novo grupo? Um novo grupo? Fazer um grupo está sempre aberto, né? A gente tem essa liberdade de fazer um grupo de estudo, de pesquisa, de fazer sobre o que bem entender, né? Eu não sei especificamente sobre astrologia queer, né? Eu não sei especificamente sobre isso, mas obviamente deve ter. Deve ter gente estudando, interessada nesse tema. Não sei se é essa a questão, né? Não sei se é exatamente a ser entendido a pergunta, né? Porque aqui no campo sociológico, aqui no campo psicológico, aqui no campo cultural, tá entendendo? Assim, eu também fiz uma pergunta parecida um pouco com a Cristina, né? Assim, se ele quiser especificar um pouco mais, caso não tenha conseguido responder, né? Mas a possibilidade de fazer grupos de estudo, de pesquisa, isso aí isso é livre e gratuito. Estudar ainda de graça. Tem que ter interesse, tem que ter disposição, e isso aqui é a maior dificuldade. Meu espumante. se ninguém tiver pergunta, vai lá.
essa fala do Robert Henry que você falou me pega um pouco, que é o meu maior conflito com a astrologia é o platonismo colocado nela, né? E eu tenho uma certa aversão ao platonismo. E é sempre uma coisa que me incomoda, assim, por mais que eu goste de astrologia, tá sempre me incomodando, assim, a binariedade, a separação corpo-mente, as coisas muito binárias, né? Masculino e feminino também, tudo muito platônico. Eu acho que talvez essa fala também possa ser um pouco eurocêntrica, talvez, porque tem outras formas de astrologia fora dessa tradição, né, que provavelmente tem outras explicações, outros entendimentos sobre cosmos que não sejam platônicos. Então, eu acho que uma boa formação em astrologia é aquela que começa levantando os seus problemas. Porque eu, quando aprendi astrologia, tudo já estava pronto, só faltava apoio prático. Eu dei 10 anos para começar a ver os problemas, veio assim, e agora, gente? Né? Então, assim, eu acho que tem problemas enormes na astrologia. Esse é um deles. Aliás, esse é um problemão. Entendeu? Então, o desejável é que apareçam pessoas como você e falem assim, olha, me incomodo com isso. Isso não engolo na astrologia, isso é um problema. Então, você tem um campo de estudo. Porque a gente começa a estudar uma das tarefas no meio acadêmico é o que a gente chama de estado da questão. Você tem que fazer um levantamento do estado da questão. O que é o levantamento do estado da questão? O problema caminhou e foi até onde? E agora eu vou entrar nessa linha histórica onde eu pretendo contribuir para essa discussão. Então, o desejável seria isso, né? Por isso que quando alguém conversa comigo pessoalmente sobre astrologia, a primeira coisa que eu pergunto é qual o problema? Se a pessoa falar, não tem problema nenhum, eu falei, vai pesquisar o quê? Se não tem problema nenhum. Tem que ter um problema. E a astrologia é cheia de pepino. É a floresta do pepino. Pepino na astrologia eu não falo. Eu tenho uma pergunta. Luiz, fiquei muito curiosíssimo de saber por que a magia e a alquimia tem mais penetração no meio acadêmico do que a astrologia. Assim, como é que... Eu não consigo entender de imediato. Eu fico supondo porque eu não queria te ouvir. Não sei se tenho uma resposta completa, não é? A alquimia, porque eu penso é uma prática que morreu. Não é? Morreu e transformou-se na química e toda a tecnologia dos materiais deriva dela, não é? Seja lá em que forma for. E, portanto, eu acho que isso permite isolar no tempo, historicamente, e, portanto, dá um campo seguro. Portanto, estamos a estudar os primórdios da tecnologia dos materiais, da química, etc. No caso da magia, a magia tem uma interseção muito grande com a cultura e com a religião. E, portanto, é mais plástica, não é? E é onde a história da cultura e a história da religião entram aqui em casamento. E mesmo, muitas vezes, a história da magia que se faz exclui um pouco a astrologia, para não ter problemas, não é? Quando a astrologia, em determinados campos, não em todos, intercepta com a história da magia também. Porquê? Vamos outra vez à mesma questão, porque a astrologia está intrinsecamente ligada, na época pré-moderna, a um conceito cosmológico. A magia é uma forma de operar, efetivamente, sobre esse cosmos, e, portanto, estar a fazer a magia sem perceber quais são as regras do cosmos, que são dadas pela astrologia, não fazia sentido. Daí eu vou fazer o ritual, e acender a vela, ou seja o que for, ou criar um talismã, no momento cosmologicamente mais atual. E a astrologia vai dizer quando é que esse momento ocorre. Mas eu acho que é um pouco isso. Tem a ver com todo o diálogo académico que está por trás e a história do esoterismo, das práticas chamadas ocultistas,
está com muita força e tem bons pensadores, boas pessoas a justificar a disciplina. E aí está. E nós não temos ninguém bem a justificar a história da astrologia ou o estudo da astrologia do ponto de vista académico. Há umas ideias, mas há umas ideias, não há uma consistência grande. E acaba que a voz principal que fala da astrologia na academia é de outras pessoas, que falam de maneira crítica no sentido ruim, né? Então, quem acaba falando da astrologia no meio acadêmico, se não é especificamente na área da história da ciência, né, acaba sendo um sentido pejorativo, são os astrônomos falando da astrologia, são outras áreas de conhecimento, né, sobretudo os astrônomos que ficam muito chateados de serem chamados de astrólogos pelo público em geral, né, o astrônomo fica bastante chateado quando é confundido com um astrólogo, né, porque para o público em geral isso talvez não faça sentido, né? Para o público em geral, a astronomia e a astrologia talvez não sejam muito diferentes, né? Se no nosso meio já é difícil, né, fazer esse ajuste fino, que dirá para o público em geral, né? Que não está preocupado com essas discussões. Então, imagino que acaba tendo mais voz no meio acadêmico para falar de astrologia quem não é da astrologia, né? Então, e essa voz não é boa, né? Porque normalmente vem com problema. Se a gente contar preconceito. Nesses exemplos que você postou aqui, E fazendo minhas as palavras da Helena, ela dizia qualquer coisa como isto: se alguém estudar a história do canibalismo, ninguém vai assumir que aquela pessoa é canibal ou que andou a comer carne humana. Se alguém fizer a história da astrologia, a primeira conceito é esta pessoa estuda a astrologia ou faz astrologia ou acredita em astrologia. O que é um ponto de vista perfeitamente idiota, porque há muitos bons historiadores da astrologia que não são astrólogos. E há muitas destas figuras que nós temos aqui que tinham uma compreensão da técnica e da metodologia e de como é que aquilo tudo se fazia muito profunda. E aí permitiu-lhes também fazer os estudos que fizeram. Mas, portanto, muitos deles claramente dizem não, isto não faz sentido, não é prática. Faça sentido no mundo de hoje. Mas há esse preconceito. Levanta esse ponto. Bem, boa tarde. Eu estava pensando aqui uma coisa, escutando acho que um pouquinho de todos vocês. Venho das letras, né? Então da literatura, e penso muitos textos astrológicos dentro da ideia de gênero textual, que é muito posterior a toda essa discussão. Mas escutando vocês, eu fico pensando, e enfim, estou também agora me aventurando num doutorado aí por questões também oraculares e tal. E eu acho que uma das coisas que eu fico pensando, das várias questões que tem da astrologia academia, astrologia e pesquisa lado a lado, né? Uma delas, para mim, tem a ver com a história do texto escrito versus a oralidade, né? Porque quando a gente vai ler esses materiais, muitas vezes, como eles já são escritos, a gente toma, muitos deles vêm dentro dessa espécie de gênero manual, né? Que o Tino comentou. E eu fico pensando também dentro da transmissão de um saber, o que se perde ou o que não cabe no texto e como lidar academicamente, ou talvez como vocês tenham se... Eu pelo menos, quando estou lendo ali aqueles textos, eu fico muito curiosa com os paratextos ali, né? A carta ao leitor, a oração ao sol dentro de um livro do filme, umas coisinhas assim. Esses me pegam, que eu falo, peraí, acho que o segredo está aqui, porque não está no resto, o resto é técnica, né? Então isso me interessa muito. Então eu queria escutar talvez um pouquinho de vocês dessa dimensão que a pesquisa, ela nos obriga a inclinar sobre textos, né? É o que a gente tem tão pouco, né? Então a gente tem que valorizar. Mas ela também nos coloca diante desse problema, né? Então, se vocês já se depararam com isso ao longo do processo, eu queria escutar um pouquinho mais também, até para eu pensar o meu trabalho ali, né? Como localizar isso. Mais especificamente porque eu estou estudando o oráculo de Delfos, que é uma coisa feita oralmente. E o que restou de registro disso. Né? Então essa questão é muito cara assim para mim hoje. Um dos pontos, talvez pouco estudados, do Manual da Astrologia é exatamente a carta ao leitor.
não é? Com a carta ao estudante de astrologia, porque vai nos dizer muito qual é a perspectiva que aquela figura tem sobre a astrologia. E há coisas muito boas, muitas vezes até ao ponto de darem conselhos práticos. Não é? Eu lembro, por exemplo, um dos autores jesuítas, que infelizmente nunca foi publicado, ele dizia que ele dá um conjunto de regras que eu agora não tenho aqui presente totalmente, mas diz a pessoa tem que ter noção do impacto daquilo que diz. E ele na altura também estava a pensar na Inquisição, porque a Inquisição pode nunca dizer as coisas com orgulho, com soberba, saber sempre justificar aquilo que diz, ter a noção que pode errar, que não portanto que é uma pessoa falível. E há todo isso dá-nos logo a visão de como é que aquela pessoa, como é que aquele professor específico vê a astrologia. Mas a ética, né? Parece que sobra um trechinho pequeno para. Isso às vezes tem muita informação sobre isso. Não é bem o mesmo período e o mesmo contexto, mas há muita informação. Qual é o autor? Este é o João Delgado, é um dos jesuítas, os primeiros jesuítas a fazer um texto, aliás, em defesa da astrologia. Ele faz um texto em defesa da astrologia. O único texto jesuíta em defesa da astrologia que nós temos ficou só muito escrito, e que ele tem um texto em defesa da matemática, que foi altamente estudado, e na continuação do texto em defesa da matemática temos o texto em defesa da astrologia, que não é referenciado por absolutamente ninguém. Eu tive que ver o original, e quando eu vejo o texto da matemática e da seguinte, que eu já conhecia, de repente vejo da astrologia e pensei assim, como é que isto escapou? É o único exemplo que nós temos, pode haver mais, mas conhecido, de um padre jesuíta a fazer uma defesa da astrologia. E falhou. E falhou porquê? Porque as pessoas que estudaram o texto da matemática tinham esse preconceito. Chegaram ao título da astrologia e passaram. Essa questão dos parapeixes é muito legal, né? De acompanhar isso, estudo de qualquer tipo de literatura, qualquer tipo de gênero literário. Com relação aos textos antigos, né, da astrologia, a gente não tem muito isso, a gente mal tem os textos, né? Mas eu acho difícil a gente se deparar com qualquer leitura de qualquer um desses textos e não se pegar imaginando, né, a tradição oral por trás daquilo, até porque no Ptolomeu a gente sabe que é uma grande compilação, né, do conhecimento da época dele. Então você tem ali um conhecimento que circulava de alguma maneira e que ele vai juntar num texto único. Único não, né? São 4 livros, que há controvérsia sobre algumas partes dele e tal, mas enfim, não tem propriamente um paratexto, né? A gente tem que inferir dali quais são as intenções dele, que aparecem sobretudo nos primeiros capítulos, porque ali ele está fazendo basicamente uma filosofia da astrologia ali, né? Justificando, utilidade, etc. Então a gente, conhecendo o contexto, a gente consegue também imaginar um pouco, quando eu falei de recepção, né, no trabalho lá do Rio, que é um importante estudo da tradução, acaba passando por aí também, né, porque a recepção não é só através do texto que está circulando, escrito, seja manuscrito, seja depois, né, com a imprensa, mas é também como isso repercute, né, como é que as pessoas recebem aquilo e transferem aquele conhecimento na sequência, né. Mas eu acho que a tradição oral, de alguma maneira, ela está ali, né, eu acho que ela... até mesmo nos outros textos que são mais práticos, né, o próprio Proteus, Manímede, que tem outros tipos de característica, a gente percebe ali um compromisso, né, com as práticas do seu tempo, no caso desse, né, no caso do Ptolomeu, com as ideias, com a teoria que circulavam, com as técnicas, né. Então, eu acho que quando a gente pensa, né, nos textos antigos, né, começar, né, com Homero também, né, os homéricos, né, então você tem toda essa coisa da tradição oral, como isso, de alguma maneira, foi registrado, né? A gente tem os textos canônicos, né, de Homero, mas a gente sabe que tem um monte de vozes por ali também, né, até chegar àquele texto final. Então, eu acho que não tem como a gente pensar em textos antigos sem lembrar dessas 1000 vozes que estão ali, tanto no próprio texto quanto ao longo do tempo, né? Das outras vozes que vão se acumulando ali, da ideia do palimpsesto, né? Não, eu ia... Pode? Qual que é o
Mariana. Mariana, é um trabalho belíssimo. Porque é um grande desafio, né? Assim, Platão vai levantar várias vezes a discussão sobre a validade de um texto escrito ou não escrito. Um dos diálogos dele que claramente, não sei se engano, seu Fedro, já no início a discussão é sobre um personagem que vai apresentar um texto para ser lido e para ser discutido, e todos os problemas em relação ao texto Platão vai mostrar. A gente tem que lembrar também que Sócrates, que foi professor de Platão, que é o modelo exemplar de filosofia, nunca escreveu um livro. Né? Então, a discussão sobre texto escrito ou não escrito faz parte da discussão sobre os textos platônicos. É muito interessante que alguns comentadores supõem, eu vou me lembrar de alguns, né, assim, quando se fala de texto não escrito, e a gente tem um texto escrito, por que não foi escrito então? Ele foi escrito por quê? Existe um grupo que transmite aquilo oralmente e que acha que escrevendo é válido, e aí vem um outro que escreveu e quis tomar posse desse. Assim, existe uma contradição entre a textualidade e aquilo que não está escrito. Para a tua pesquisa, isso precisa ser respondido, não é? Assim, outra hipótese que se faz. Escreveu, mas não disse tudo. Por quê? Porque ele só está dizendo para leitores especializados. Ele está falando pelas entrelinhas. Essa é uma hipótese. Então, assim, eu acho que seria interessante para você se cercar da variedade de hipóteses que existem sobre isso. Que vai ter uma hora que você vai falar, epa. Tá? Bom, eu pensando nessa questão e ouvindo um pouco do que todo mundo colocou e penso, obviamente, né, no trabalho que eu estou fazendo, que é o meu material, né, mais próximo, o que no próprio texto, né, o que ele diz e o que ele não diz. Eu trabalho com textos médicos, né, documentos textuais de médicos do século XVI, meados do século XVII, num período de censura, né, de inquisitorial, em que toda essa temática de, né, supostamente astrologia natural legítima e astrologia judiciária condenada, mas o limite entre natural e judiciária um tanto, né, arbitrário e sempre com algumas manobras, né, até onde vai, de um jeito de dizer é possível dizer, do outro jeito não é possível, e ao mesmo tempo num período de grande debate, né, um grande debate em relação a todos os saberes, inclusive a astrologia. Então, um período em que a crítica fazia parte da produção de conhecimento. E aí, quando a gente pega textos astrológicos desse período, essas camadas elas estão todas presentes ali, né? Então, o jeito de dizer, né, ou de se referir a uma prática ou uma técnica, ou de não dizer porque pode esbarrar naquilo que seria censurável. A própria característica de um texto médico, entre aspas, erudito, que fala mais sobre os princípios e menos sobre o fazer e a prática, e a própria, digamos, a própria característica de crítica, né? Uma crítica à astrologia, ou de que forma isso funcionaria ou não funcionaria, que obviamente numa abordagem da história da ciência mais antiga era um prato cheio, porque falava, bom, esse médico, esse autor, enfim, critica a astrologia, ponto. Né? Só que tem camadas de leitura em cima desse texto. O que ele quer dizer quando ele critica? Ele está criticando a astrologia? O que ele está criticando? Qual a acepção do termo astrologia? Ou quando ele não menciona a astrologia, mas ele está ali falando sobre a astrologia. Né? Então, mesmo quando a gente pega, né, no próprio texto, essas camadas do dizer ou não dizer, ou de como dizer, né, e sem mencionar o termo, que acho que é sim uma característica desse período, né, do tipo de texto, que
que é um texto menos prático, menos do fazer, ainda que o fazer esteja ali implícito, então também não é uma fala tão direta em relação à prática, e um período de arriscado, né, em relação a o que era permitido ou não, e ao mesmo tempo num período de grande debate, de debates muito acalorados em relação à causa, né, a causa das alterações da matéria, a causa celeste, a causa próxima, e como que a crítica à astrologia pode ser entendida nesse contexto e entendida em profundidade, com nuances diferentes do que uma corrente historiográfica por muito tempo. Exatamente, né? Significou esse material que é bom, esses autores eles já estão negando a astrologia. Né? Eles estão propondo um outro debate ali, mas não negando a astrologia. Então, né, dependendo do tipo de texto, tem essas camadas do dizer e do não dizer, ou qual a acepção ali, qual é o sentido ali. Né? E acho que esse faz parte, né, do nosso trabalho de pesquisa, como é que a gente lida, como é que a gente trata com esse texto, entendendo o contexto dele, né, e como que o texto reflete esse contexto, dizendo ou não dizendo, e o que ele traz como debate. Então, nesse sentido, também me deparo com essas questões em relação aos documentos pessoais, né, que nós temos. Eu ainda vou voltar a você, porque a Angélica me lembrou um autor que tem essa discussão sobre Platão, e, infelizmente, não me lembro o nome do cujo, mas o livro é A Perseguição e a Arte de Escrever. E ele é judeu e ele tem uma teoria muito interessante sobre o fato do Platão ter demorado a começar a escrever, porque Platão teria fugido de Atenas e teria escrito seu primeiro diálogo 10 anos depois. E a teoria desse autor é de que Platão não podia dizer as coisas explicitamente, que seria preso. Então é por isso que Platão diz coisas implicitamente. Acho que tem uma série de problemas que poderiam ser resolvidos históricos aqui. Eu não sei se realmente o primeiro diálogo foi escrito 10 anos depois. Se assim foi, eu quero perguntar o autor explique por que depois de 7 anos, ou 8 anos, ele vai escrever Gorgias. Gorgias, ele ataca as grandes autoridades atenienses. Então, 10 anos você foge da autoridade, 7 anos depois você já dá para abrir a boca. Eu só gostaria de entender essa estrutura, né? O que eu acho que é interessante na defesa dele é o silêncio por motivação política. Porque Gama deixa Angélica. Gama sentiu. Então, Platão falaria para aqueles que entenderiam uma situação política na qual ele vive, haveria um código. Então a gente fala entre código, fala, né? Camarada. Você já entendeu? Quem não entende o que é camarada não vai entender. Então, nesse sentido, o livro dele é muito bom. Tá? Mais alguma questão? Vamos, gente. Vai rápido, Suzy. Uma questão aí, Paulo? O Astrologia Queer, ele refinou a pergunta e perguntou, queria entender se a Academia Celeste possui grupos de pesquisa. Sobre a astrologia queer, não. Não, é o nome do perfil, Astrologia Queer. Ah, tá. Sim, nós somos um grupo de pesquisa, tá? Nós somos um grupo de pesquisa no diretório do CNPq. Entra lá no site do CNPq que você vai achar a gente. Grupo de pesquisa que já existe, acabei de falar, mas já esqueci, né? Há 10 anos. Não, 10 anos eu estéreo, né? Eu acho que um pouco mais. Tem um pouco mais. Tem aqui a data, mas não vou catar aqui agora, não. Acho que é de 2009. A gente tem tempinho ainda. Tem uns 14, 10 minutinhos. acho que já tem uns 14 anos, tá? Que a gente é um grupo de pesquisa, tá? A nossa sede, né, é na UFES, mas a gente tem pesquisadores em vários cantos do país. Mas eu acho que o que eu estava a perguntar é se dentro do vosso grupo vocês têm grupos de pesquisa específicos, subgrupos. Não, cada um tem o seu trabalho, alguns de nós têm algumas interseções, né? Nesse momento a gente está fazendo a leitura, por exemplo, do Mateus, a gente já fez uma leitura conjunta também com Maninhos, eu fiz esse trabalho com o Marcos, por exemplo, da Travivos,
trabalhos que os membros fazem juntos, né? Mas cada um tem a sua pesquisa própria, né? Por exemplo, mas pegando um bocadinho no tema político, não sei se é exatamente pegando no perfil, mas não sei se a pergunta é exatamente sobre isso. Mas, por exemplo, é um tema que tem sido aqui e acolá mencionado na astrologia, mas é uma pergunta. A astrologia tem esse discurso em toda a sua história de doutrina ou não? Discurso, que tipo de discurso? Que envolva as coisas de género e outras diversidades de género, tal como são vistas hoje. Eu sei que tem gente que tem estudado isso. Eu sei que o Alexei, por exemplo, já estudou isso em algum momento. Eu lembro que ele chegou a falar sobre isso em algum momento. Mas, assim, agora eu não sei de ninguém que esteja estudando esse assunto, mas certamente tem, tá? Eu não tenho dúvida de que tem. O que muitas vezes surpreende ao estudar fontes é que às vezes coisas que não são óbvias estão lá. Porque temos que perceber que a astrologia tem uma aplicação prática completa. Ela abrange todos os campos de vida, de conhecimento e de existência humana. E, portanto, tudo o que existe na existência humana de alguma forma está contemplado. Às vezes há épocas em que, por causa de questões culturais ou religiosas, as coisas acabam por não estar tão visíveis. Por exemplo, nós não vamos encontrar questões de sexualidade de espécie alguma, por exemplo, no livro de Lilly, que é um puritano que vive num ambiente muito diferente, mas se formos aos árabes, o Ali Ben Rajel, ele discute tudo e mais alguma coisa. Até coisas que nós hoje em dia consideraríamos um bocadinho ofensivas ou tabu. Portanto, o contexto cultural às vezes também nos ajuda a perceber isso, não é? Fazer um mapeamento do tema ao longo da história das astrologia é interessante porque percebemos que se calhar até está lá. Às vezes disfarçado, às vezes com a linguagem da época, mas só. Já fez um entendimento também da pergunta da astrologia, que é sobre se nesse momento a gente tem alguma atividade em aberto. Nesse momento a gente tem uma atividade aberta que é a leitura do Doroteus. A gente está terminando o livro do Doroteus. Eu não sei se é isso, né? Estamos pressupondo aqui algumas possibilidades da pergunta dele. Tá? Estamos no paratexto, você está vendo? Estamos no paratexto. A gente tem minutinhos ainda, é isso? Temos. Ninguém tem uma pergunta? Eu não tenho uma pergunta, não uma pergunta. Isso é ótimo. Porque eu estou com a cabeça fervilhando aqui. Na verdade, eu estou com a cabeça fervilhando desde que eu conheci vocês no simpósio do Sinard, né? Que eu até procurei vocês, conversei um pouquinho com cada um. Porque eu me sentia sozinha, né? Porque assim, eu trabalho como astróloga moderna, né? Por enquanto, estou caminhando aí para outros passos agora. Mas toda a área de pesquisa também, coisas separadas. Mas eu sabia que eu precisava juntar, mas não sabia como. E aí quando eu vi que vocês existem, isso foi assim um afago no meu coração. Então, eu só queria compartilhar isso com vocês nesse momento. Obrigada. Me deu esperança. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Vamos aproveitar nesse último minuto. O que vocês querem fazer aqui? Alguma coisa. Bom, eu já respondi. Então, na verdade, a minha pergunta era para saber exatamente a expectativa de vocês, porque é uma maneira da gente entender o que está acontecendo na astrologia no Brasil. A você a pergunta de vai lá. Prestigiar, não tinha como não prestigiar esse grupo maravilhoso. Eu conheço há um tempo, participo dos grupos de leitura. Eu acho que é importante vocês dizerem que é aberto esse grupo. Não sei, não tem. Dudu. Prestigiar também, que vocês aí não tem como, né? Por que não tem como? O que é isso? Não Vocês tem como? fazem acontecer. É isso que é a questão. Vocês fazem acontecer. Tipo, se tivesse outra academia ali, todo mundo ia estar lá também. Mas vocês só tem aqui. Entendeu? Isso que é bacana, porque você. Acho que você que é do Paraná, não é isso? Eu não sou do Paraná, eu estou no Paraná. Mas aí o que acontece? Tem uma conjunção. Sabe? E aí é isso aí. A gente vem. Tá bem bom.
Aí a Angélica falou, Edilson, eles devem estar constrangidos. Mas eu acho que é o tipo de debate que a gente está levantando na mesa, que vai tratar de pesquisa de astrologia, dado que nós fazemos pesquisa de astrologia, de alguma maneira me leva, pelo menos como membro da Academia Celeste, a perguntar isso a vocês, né? Assim, é uma maneira da gente... Acho que tem um comentário que eu acho importante fazer, que assim, acho que a divulgação é muito importante. Por exemplo, uma hora que eu saí, eu fui no banheiro, não vai se perguntar o que está acontecendo. Aí eu expliquei que era um evento, eu fui falando, nossa, mas tem essa relação, astrologia, com a academia, e aí eu comecei a falar, o que você acha que é astrologia, horóscopo? Então acho que levar também isso ao público é importante. E um outro comentário é que eu era uma das pessoas também que me sentia sozinha no sentido de gostar de astrologia, ser da área acadêmica, e as minhas pesquisas sempre são na área da educação, da psicologia. Eu conheci o Luiz em Portugal, eu fazendo doutorado na psicologia da educação, e eu fiquei assim, como assim? Pode fazer em astrologia, né, Luiz? Mas aí, infelizmente, eu já estava no outro caminho, mas eu ainda tenho, como eu falo, vontade de fazer pelo menos um pós-doc na astrologia, poder estudar, que é, digamos assim, o meu real interesse. Não que a psicologia, a educação não seja, mas com a psicologia é outra pessoa. Se eu puder dar um spoiler, só que na sexta-feira eu vou falar sobre o papel da astrologia na academia. Então eu não quis comentar aqui hoje, mas acho que é bem pertinente com todo o contexto que eu discuti. Então na sexta-feira, para quem puder ter presente, eu vou falar sobre isso. Eu acho que a partir do agora. A partir do agora. A gente acaba sempre tratando desse assunto, né? Eu acho que é um tema onipresente, né? Mesmo que a gente esteja tratando de algum outro tema específico, a gente acaba trazendo essa questão, né? Mesmo que ela não seja dita. Não, estou pensando na pergunta, porque parece que assim, eu poderia responder de tantas formas, assim, que eu acho que a academia, como uma pessoa que se interessou, eu terminei meu mestrado em literatura em mais ou menos 2014, e aí eu acho que eu já soube da academia ali, quando estava a coisa que eu falei, nossa, mas é assim, é CNPq registrado, sabe, tinha esse status, né, porque eu vinha de um pouco desse contexto acadêmico, e a astrologia me desviou dele em alguma medida, desviou acho que num sentido positivo, de tentar cultivar um espaço de saber que não obrigatoriamente vai ser instituído facilmente assim. Fiz o curso de História da Astrologia da Angélica, nesse comecinho de 2016, por ali talvez. Queria salvar, que ela fazia ainda com um papel pardo, assim, na sala. Eu queria levar o papel pardo e colocar na sala da minha casa, assim. Mas eu acho que ali já começou a responder um pouco digamos que do anseio pesquisador. Eu vou dar um salto enorme de talvez uns 7 anos, mas que hoje eu sou professora da Saturnália, né, Escola de Astrologia, e acho que vai fazer uns 2 anos que a gente instituiu os TCCs, que são teses de conclusão celeste. Pois eu vi o apoio falando disso. Então, e aí a gente acabou agora de fazer a biblioteca, então tem um banco de dados que a gente está constituindo dessas perguntas astrológicas. Assim, as razões de eu estar aqui é o Luiz, a presença do Luiz, e o livro dele é o livro base do nosso, ensino ali na escola. Então, são muitos os motivos pelos quais eu acho que eu convergiria para estar aqui hoje assim. E eu fico muito feliz que a academia exista. A gente também. Que vocês insistem. Aliás, durante muito tempo, era essa a nossa única atividade, estar feliz por nos conhecermos. Durante muito tempo. A gente só ficava, não, vamos fazer um encontro, vamos publicar até que um dia saiu, mas durante muito tempo era só saber da existência um do outro, já foi motivo suficiente para a nossa alegria. Inclusive, a provocação que você fez sobre a pesquisa, né, astrólogo se interessar por pesquisa, acho que é uma coisa que a Saturnália tem feito bem, né, desde que se instituiu o TCC. O interesse e a curiosidade por pesquisar. Devolver para os alunos as perguntas que eles fazem para a gente, porque não tem como alguém saber tudo de astrologia também, né? Então, tem perguntas ali que eles falam numa ignorância e eu
agora eu tenho chance de devolver. Parabéns. E é daí que surgiu a pesquisa, né? Exatamente, né? De não saber. Eu acho isso uma obra-prima, né? Quem dera que toda a formação na sociologia pelo menos desse a liberdade do aluno no final defender o TCC. Mas isso para mim é tão necessário. Para mim isso não é assim. Você andou para a esquerda, agora olha para a direita. Não tem como andar para a esquerda. Tem que ter mil. Então é clínica e teoria. Clínica e teoria. Aí tem teoria da astrologia agora não. Mas assim, se ficar só na teoria, só na clínica, não dá, é um casamento. Então eu não consigo imaginar uma formação astrológica sem TCC. Gente, eu acho que a gente tem que fazer um intervalo, né? Tem. Ainda temos aí a palestra review, né? Vamos Então, marcar um intervalinho agora? Vamos fazer um intervalinho, 15 minutos? 15 minutos para tomar um cafezinho no banheiro e a gente volta.